Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia, meus amigos, começando mais uma edição do programa Hora de Notícias, hoje quarta-feira, dia 23 de outubro, tá muito próximo o aniversário aqui de Jequié, e essa semana a gente vem comentando, trazendo vários assuntos relacionados, e hoje não será diferente, né? Começando aqui dando bom dia ao Wilson Novaes, mais um dia, vamos falar de Jequié, né, Wilson? Pois é, falando de Jequié, falando das coisas que estão acontecendo, vamos falar de cultura, temos nosso convidado aqui, escritor, editor da revista Extra, cordelista, o Val Rodrigues. Bom dia, Val. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Pois é, e a partir de agora nós já estamos às 9h02. Vamos falar do aniversário da cidade. Esse ano faz-se a homenagem ao jornalista, escritor, ao poeta Wilson Novaes. 100 anos completaria na próxima sexta-feira, né? Temos aí o 25 de outubro, uma data que ele sempre lembra bem da suas saídas, né, pela cidade, era seu dia, sua comemoração. A gente vai falar daqui a pouquinho dessas homenagens. Hoje está sendo oficialmente inaugurada a Vila São José, né? Agora pela manhã, né? Agora pela manhã, e Cinema, já tem a programação okay. divulgada, né? 3 Pronto. filmes, Malévola, Angry Birds e Coringa. Pois é. Hoje na Rádio Povo, cedo, fazendo programa lá de 6 a 8, primeira página, uma coisa me chamou a atenção. Porque eu vi a programação oficial da prefeitura e eu comentei desde ontem, que eu vi o grito dos excluídos no fechamento. E eu estranhei, será que é para dar uma compensação? Porque em 7 de setembro o prefeito saiu do palanque, não esperou e tal. Mas ao mesmo tempo eu não entendi, porque o grito dos excluídos é um movimento nacional decidido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e somente é na Semana da Pátria. E por que no 25 de outubro? Será que vai ter um grito dos excluídos? Excluídos só de Jequié? Aí o Paulinho, que é o presidente do Conselho de Leigos e Leigas, ele atribuiu a um Ctrl-C, Ctrl-V da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, porque disse que não existe. Nem eles foram comunicados, ou se tem algum grupo que se autodenomina excluído. Né? Já começa por aí, eles vão ter que tirar. Colocou no fechamento, eu até grifei, divulguei para não dizer, não, vocês que estão inventando, mas na programação oficial, que está no site da Prefeitura, assinado pela Secretaria de Cultura e Turismo, está lá, grito dos excluídos. Alguém pegou por organização, né? Né? O grito dos excluídos é somente desde 95, só se mudou esse ano, mas desde 95 é ao longo da Semana da Pátria e o fechamento no dia da Independência do Brasil, que é o 7 de setembro. Mas a gente vai voltar para falar sobre isso, estranhei. Mas talvez eles corrijam e deem alguma explicação do que ocorreu, talvez excesso, né, de programação que deve estar ocorrendo. E parabéns aí pelos nossos 122 anos. Contados também em prosas, né, em cordel, contado em livros. E vamos falar com o nosso convidado, que o Val vai contar um pouco o que ele está e vai nos apresentar. E é você que está aí do outro lado, para esse 25 de outubro, homenageando a sua terra natal. O que é que você está preparado aí, colocando aí para o público? Eu tenho aqui certamente uma série de cordéis, né? Já são 11, né? São 11 publicados. E eu criei uma coleção que eu intitulei de Coleção Cordel Histórico. E isso eu pesquisei nos livros do professor Emerson Pinto e fiz alguns títulos aqui. E descobri que Jequié é a única cidade do Brasil e, consequentemente, do mundo que tem a sua história contada em cordel, né? Porque só existe cordel hoje só no Brasil. E não é também só no Nordeste, não. Já de São Paulo, Rio de Janeiro, outros de Minas Gerais já produz. Inclusive a Academia Brasileira de Cordel fica no Rio de Janeiro. Enfim. E essa ideia surgiu de uma brincadeira. Eu fui fazer um cordel para uma criança, descobri que eu tive facilidade para fazer aquilo. Falei, por que não eu seguir? Aí falei, qual o tema que eu vou pegar? Me veio a história de Jequié. E comecei
com a divisor de águas aqui, que não poderia ser outra, né? Nós temos na nossa história dois momentos, né? Antes da enchente de 14 e depois da enchente de 14. Então, eu conto aqui a partir da enchente de 14. Depois eu voltei e fui buscar lá a origem. O pessoal aqui, ó. Tá ali na câmera, vai chegar ali. Esse aí é o cordel número 1 da coleção Cordel Histórico. Pessoal do Instagram também. Essa enchente de 14, a gente tem falado até muito nos últimos dias na rádio sobre essa enchente de 14. Ela destruiu o Jiqué quase totalmente naquela época, né? Foi quase Jiqué recomeçou numa nova Jiqué, né? No livro, o professor Emerson Pinto chega a dizer que mais de 90% das casas foram demolidas. Só ficaram aquelas casas com estrutura mais forte, né? E teve que reconstruir. E nós tivemos a graça de ter já instalado aqui a colônia de italianos. Os italianos muito organizados chamaram os fazendeiros da região, e aí eles se uniram e reconstruíram a cidade. E o Vicente Grillo era tão retadinho, aquele baixinho, que ele fez o seguinte: ele falou: vou mostrar a essas pessoas que nós não estamos brincando. Construiu o prédio, o sobrado dos Grilos, para mostrar deveria ter sido preservado, né? Pois aquilo foi um crime. Um crime absurdo mesmo. E não foi por falta de reclamação, de apelo, não. Foi um absurdo mesmo. Estupidez. Agora eu fico pensando, eu gosto de tudo que comenta, assim, eu gosto de fazer a contextualização. Imaginemos se fosse hoje. Deus ajude que não aconteça, mas se acontecesse uma catástrofe dessa, né? Porque uma enchente é uma catástrofe. Já aconteceram algumas de menor porte, né? Eu acompanhei algumas, você deve ter acompanhado, menores. Agora de 14 deve ter sido mesmo uma tragédia, né? E não foi só em Jiqué, se fosse Jiqué, não recomeçava mais, era difícil. O que eu penso, Wilson, imagine só, se Jiqué aconteceu, se imagine Jitaúna. Jitaúna, que já fica abaixo, né? Foi toda coberta, né? Com certeza. Foi toda coberta. Jiqué tem muitas coisas interessantes. A história de Jiqué é muito rica. Quem se aprofundar vai descobrindo coisas interessantes. Mas demorou quanto tempo para a cidade se recuperar assim depois da enchente? 20 anos. 20 anos? 20 anos, foi mais ou menos 20 anos, reconstruiu e virou a Meca do Sudoeste. Virou o Wilson sabe disso. Jiqué tinha uma vida noturna interessantíssima. Tem tudo contado aqui no Escodão, uma vida noturna interessantíssima, com várias opções. Tinha estabelecimentos comerciais que você entrava, tinha a impressão que estava na Itália, porque eles mantinham toda aquela característica dos costumes lá da Itália. Jiqué teve um período muito, muito forte. O que pode ter quebrado um pouco com essa força da colônia italiana foi a chegada do trem de ferro, né? Que aí foi trazendo muita informação de fora, muita coisa nova, e os italianos foram perdendo espaço. Mas foi uma coisa que veio para compensar e veio para melhorar. Sim. Né? E os italianos, por motivos políticos, foram se afastando. E hoje você não tem uma referência dos italianos aqui, que o edifício Grillo poderia ser uma grande referência histórica. Né? Eu me lembro, Val, que além do próprio edifício Grillo, ali na rua 2 de Julho, esquina, né, que hoje é uma loja, tinha também um prédio deles, que era o seu Brás Grillo, que era irmão do Vicente, ali ao lado do Banco Brasil, né, onde hoje é o Itaú, naquelas imediações. Eu era jornaleiro na época e ele recebia o jornal Jiqué toda semana. E a cultura, né, de cada país, isso eu não posso esquecer. Eu que entregava, eu ia levar, menino, pequeno. Aí eu levava e entregava. Quando chegava no último exemplar, porque eram 12 por ano, né? Não, o jornal era semanal, então era semanas. Eu entregava as 12 semanas do ano. Quando não tinha alguma semana que falhava. No final do ano, ele mesmo encadernava, colocava as letras douradas e devolvia ao jornal: guarde para a história de vocês. Um velhinho fazia isso. Eu lembro né? Ele foi o guardião da memória dos italianos, mas tem outro período meio obscuro aí, que Sim. Depois que o seu Brás morreu, muita coisa desapareceu do arquivo. Aqueles relógios bonitos. Objetos italianos valiosos e tal. Mas aí fica na história. Fica do passado. Pois é, temos aqui a Nézia Cavaçu. Eu queria um espaço para falar um pouquinho dela também, Sim. que é o seguinte: a Nézia Cavaçu, aqui só tem verdade. Os meus cordéis não são de ficção. Não tenho nenhum cordel de ficção. Todos de pesquisa histórica e comprovada, com a fonte aqui marcada e tudo. Esse aqui, de Nézia Cavaçu, é história real, baseada na tese de doutorado da professora Márcia Awad,
e de Emerson Pinto. Eu costumo dizer que Emerson Pinto é o pai É verdade. de Enéas Cavaçu e Márcia Wade, a madrasta. Porque ela pesquisou, ela foi a fundo, o trabalho dela é maravilhoso. Fora isso, tem 2 livros publicados, mas tem uma injeção muito grande de ficção dentro. Eu não trabalho com ficção, eu trabalho com história. A tradução de cordel é histórica. Agora, Val, para quem não conhece um pouquinho da história dela, você pode contar quem foi a Anésia? Eu posso, mas olha, veja só a gama de cordéis que nós temos aqui, né? A gente precisa. Eu vou contar aqui, mas antes eu queria mostrar aqui, ó, 2 histórias inéditas. O Wilson já deve ter falado isso, que o velho Wilson comentava isso aqui. Essas histórias, elas permaneceram inéditas por uma censura social, as pessoas não queriam envolver o nome das famílias que já estavam envolvidas nessa história. Mas aqui é o cordel mais procurado, mais elogiado, mais comentado e é o que eu mais gosto. É um Romeu e Julieta Tupiniquim. É um Romeu e Julieta nosso próprio, real e muito forte essa história. Fortíssima. Isso aqui é o que está chamando a atenção. Mandei para uma amiga minha no Rio de Janeiro. Os ela noivos do Alto da Balança? Noivos do Alto da Balança. Onde hoje é a prefeitura, né? Que ali era o Alto da Balança. E eu não vou ficar preso a essa censura social, não, porque o tempo já se passou muito tempo. Essa moça aqui era irmã, era parente de Deraldo Dias. Acho que era irmã de Deraldo Dias. Prima de Dona Bete Salomão. Perfeito. A família não gostava, inclusive o Ali Salomão não gostava de falar dessa história. Eu não gosto porque minha mãe não aguenta ouvir essa história. Uma história muito trágica. A cidade parou, literalmente. Os 2 caixões foram enterrados na mesma cova, dois corpos e tal. Foi uma coisa muito forte. E a outra foi outra tragédia de uma criança. Quem matou a Helenita, essa história Quem me aqui. contava sobre isso era Eusíndio Soares. Eusíndio Soares. Eu pesquisei nos textos dele. Ele fazia um texto. E Colombo de Novaes também. Sim. Foi em cima. E muito forte essa história também. Então tem aquela coisa dramática do cordel, está nesses 2 aqui. E a Anésia Cavaçu, ela veio lá da Chapada, né, com a família inteira, já fugindo de violência que acontecia lá. Que era essa briga de Rabudos, Mocós e Cauaçus, eles já estavam fugindo lá, acho que dos Mocós. Chegou aqui e encontrou os Rabudos. O que é que aconteceu? Aqui o Zezinho dos Laços, que era genro do coronel Marcionílio, chamou o irmão dela, o tio dela aqui, para trabalhar com eles. Naquela época tinha os grupos, né? O coronel tinha seus grupos chamados de jagunços, que era para defender a comunidade e a eles também, né? E esse chefe, o Zezinho do Laço, pegou pro tio dela, encarregou ele de matar uma pessoa. Ele falou: olha, chefe, eu não vou poder matar esse cidadão, que esse cidadão é meu amigo, eu não vou ter coragem de matar, não. Ou você mata ou você morre. Aí ele disse: eu não mato, não. Eu morro, mas não mato. Aí começou a briga dos Cauaçu com esse grupo aí do Zezinho dos Laços. E aí foram e mataram esse Antônio Cauaçu, que foi o encarregado de fazer essa missão e não fez. Aí os Cauaçu, e falaram assim: quem pegar o corpo, quem tentar ir lá pegar o corpo, vai morrer também, porque o corpo tem que ficar lá para os urubus comer. Aí os Cauaçu falaram: não, isso é muita desaforo, nós não vamos aceitar isso não. E partiram para a luta. Pulando aí algumas etapas, chegou um momento que Anésia Cauaçu liderou um grupo de 300 homens armados, invadiram o Jiquié. A população, quem pôde entrar no edifício, histórico edifício saudoso, histórico e saudoso edifício Grilo, ficaram lá os juízes, a polícia, a sociedade, tudo. O povo ficou fora, mas também não era interesse deles matar o povo, mas eles queriam fazer uma barbaridade aqui dentro, porque eles eram muito perseguidos. Queriam roubar, queriam dinheiro, queriam sustentar, né, seu bando. E aí ficaram uma noite inteira, não sei quantas horas, me falaram 24 horas, mas não foi isso tudo não. Um período muito grande, com toda a sociedade presa lá dentro, e eles lá de fora, sem deixar ninguém entrar nem sair. Enfim, uma mulher comandar um grupo de 300 homens armados, invadir uma cidade e fazer o que fez, era uma mulher decidida, né? A diferença Naquela dela, época ainda, né? A diferença dela para Maria Bonita, Dadá e outras cangaceiras é que essas mulheres eram companheiras de cangaceiros, né? E ela não, ela era chefe, ela chefiava, ela era líder, ela tinha um poder de liderança muito forte. A história dela é muito bonita, tem trechos incríveis aqui. A gente não tem tempo para contar, mas tem uns versos aqui que eu poderia dizer. Mas o livro está disponível na banca. E onde é que as pessoas encontram? Eu ia lhe perguntar justamente isso. Eu sempre com minha mochila na mão. Você tem na mão, em mão, mas né? na banca de Antônio, ali na rua Alves Sim, Pereira, Alves Pereira, grande amigo, né? Tonho. Tonho vende lá bastante.
Certo. E tem gente de fora me procurando, já veio contato aí para fazer matéria em Salvador. Enfim, eu estou seguindo. O trabalho que eu gosto e vou seguir. Estamos aí nessa luta, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês. Além da coleção Cordel Histórico, eu fiz a coleção Cordel Profissões. Comecei homenageando os garis, que eu acho que é uma profissão fundamental, né? Greve de gari não é coisa boa para ninguém, não é isso? A segunda, os professores, que é outra categoria que merece muito respeito nosso, né? E a terceira, os jornalistas na pessoa de Wilson Novaes, que eu queria dar um destaque nesse aqui, porque está se aproximando a data que seria o centenário, que é o centenário de nascimento de Wilson Novaes, que é o dia 25 de outubro, teve a sorte de nascer no aniversário da cidade, né? E aí, a primeira estrofe, eu digo o seguinte: 25 de outubro, dia da emancipação, Jequié estava em festa com a comemoração. Pelas mãos de uma parteira nascia um novo cidadão. A quem vou homenagear, há um século aqui nasceu. Wilson de Oliveira Novaes foi o nome que recebeu. E Jequié, cidade sol, a terra que lhe acolheu. À margem do Rio das Contas, adolesceu e foi feliz. Um moço bem curioso, em sua terra fincou raiz. Ali nasceu, ali viveu, do jeito que sempre quis. Quem conhece isso ainda mais sabe o que quer dizer do jeito que sempre quis, né, Wilson? Ele sempre, né? Liberdade. Alguns diziam que vivia na contramão do que, né? Se impunha o termos sociais e tal, mas era a maneira dele Pelo mesmo. contrário, eu acho Você que ele conhecia ele que andava do lado certo, né? O pessoal que vinha na contramão. Eu não acredito nessa onda de contramão, tanto é que eu sou um seguidor do velho Wilson. Eu trouxe muita gente de Salvador para aqui para conhecer o Wilson, e era uma pessoa muito especial. Sempre lúcida, né? Sabe, atento a tudo. Tem alguns codinomes, um dos que eu gosto América. muito é Gigolô da Liberdade. Né? Gigolô da Liberdade. Brasil, América, né? Brasil também, Canalha, tem um bocado de coisa. Tanta apelido. Imprensa, o Berto Bion chamava imprensa, Calan chamava Brasil, e por aí vai. Pois é, está sendo homenageado, inclusive, aí no desfile, né, da cidade de 25, a gente não pode deixar de ressaltar. E a revista Extra? Pois é. Edição especial, eu né? fiquei aí quase 2 anos parado e resolvi retornar. Tive o apoio aí do meu amigo Astro Brainer, que chegou junto mesmo, acreditou na revista, falou, não, nós temos que botar essa revista para circular. E eu fui naquela energia que parece lenta, mas ela cheia de vapor. A energia de Brainer tem muito pique, muito vapor, e a gente foi visitando algumas pessoas aí no comércio e rapidinho nós conseguimos o patrocínio suficiente para editar a revista e já estamos preparando a próxima edição, né? Para quem não conhece ainda, porque é inédita a divulgação dela. Capa tá o cinema de Jequié, né? Sim, 3D, né, o pessoal aí. Pois eu achei incrível, porque é histórico isso aqui. Né? Nós estamos vivendo um momento histórico e o cinema de Jequié é histórico. Eu falei ontem com o Brian aqui, repito, é uma coisa simples, né? Um cinema. Hoje você vai em qualquer cidade, tem uma sala de cinema boa em Santo Antônio de Jesus, em qualquer cidade. Eu nem vou falar de Conquista. Aí, de repente, anteontem, teve uma sessão de cinema para alguns jornalistas. Soube que acho que ontem parece que ia ter outra, né? Teve segunda. Você se sentir dentro de um cinema, na qualidade da sala que nós fomos, a gente tem que falar assim, alguma coisa de novo sobre o sol de Jequié, como diríamos, né? Porque não é fácil. Eu sei que é um empreendimento de risco, né? Em termos econômicos, financeiros, mas quiser está muito empenhado e que a gente, até nesse registro que você faz aí, histórico mesmo. Você conhece bem o Tiãozinho, Sebastião Azevedo, o filho, estava lá, emocionado. E quando eu subi para sentar em uma cadeira lá no cinema, ele falou assim, você daqui, você deve ter ido no Cine de Jequié e no Cine Auditório. Eu falei, no Bonfim também. Ele não acreditou. Claro, eu assistia no galinheiro do Cine Bonfim. Quando eu assistia aquelas séries de Zorro, Tarzan, quantos eu já assisti? Lógico. Né? Era mais barato. Era mais barato. Tinha público. Ficava em pé, não reclamava, né? Misturava todo mundo. Mas o cara não acreditou. Falei, não, o Cine Bonfim foi na década de 60 e pouco, não foi?
Eu já era O nascido. cinema a gente se transporta. se Quando a transporta. gente está dentro do cinema, a gente se transporta É. como é uma galáxia. É, Você é, vê é uma diferente. galáxia, você vê vários mundos. Estado de imersão ali, né? Aquela É. tela grande, o som. Som, a A gente qualidade. sai levitando, quando você viaja no filme, você sai assim meio. É verdade, é olhar. verdade. Quando, até voltar pro descer, quando abre a porta, que você volta ao mundo normal, é estranho. É né? estranho. Pô, em Salvador eu gosto de fazer o seguinte, eu chego à tarde, aí eu deixo emenda uma sessão com outra, eu chego à tarde e quando eu saio do cinema já é noite. Já é É noite. Parece que você É verdade. viajou no tempo. Bora mandar um abraço aqui para alguns abraços, né? Algumas pessoas que estão que estão acompanhando, tem muitas, mas alguns que fazem suas recomendações aqui. Tony Torregrossa, mandando bom dia pra gente. Tá na Itália, né? É, parece que é, né? Mas ele tá mora aqui. lá. Ah, legal. Torre Grosso Tony. foram um dos primeiros italianos a vir pra Jequié? Não. O Tony é descendente. Já é descendente. É. Mas- Ele, o pai dele veio como mecânico, não foi? De uma empresa, depois tornou dono. É isso, Essa toda a história. verdade. Tony Torregrossa. É filho do senhor Antônio, que faleceu até recentemente. Robertinho Santos Araújo tá aqui. Valdemir Vidal, mandando abraço aqui para todos. Vidalão. Vidalão. Ulisses Coelho da Silva. Ulisses diz aqui. Será que é parente daquele Ulisses Coelho Lima, né? Tem uma família. Esse aí, toda- como é o nome desse aí? Esse Ulisses Coelho da Silva. Ah, meu brother, lá do bairro São Luís. Ele botou Gente interessante reportagem. Um grande abraço para nós aqui, para Rony, para Val Rodrigues, ele está parabenizando. Também o Murilo Ribeiro Marques, são algumas das pessoas que já nos acessaram aqui e que estão nos acompanhando. Mas a gente está falando hoje sobre esse trabalho literário, né? A literatura de cordel, cada vez mais ela é permanente no país, ela tem uma divulgação agora, até retiraram muito ela do... Ela estava meio esquecida, era coisa do nordestino, então, mas depois veio, tem até um jovem aí, me foge o nome, que aparece muito na televisão, como é o nome dele? Ah, eu já vi no programa da É, Fátima. ele aparece né? muito no programa, eu esqueci. Braulio. Braulio. E ele ressurgiu, porque você vê de um Ele jovem, tem um né? talento. É. Eu não tenho o talento do improviso, Do sabe? improviso, Eu sou mais... é. Agora eu queria falar uma coisa Sim. muito interessante. Era para começar com isso, é muito Sim. interessante. Se o tempo for pouco, eu quero aproveitar para falar disso. Nem todo mundo tem acesso aos livros do professor Emerson Pinto. Né? Verdade. Porque é uma edição limitada, fica na mão de poucos, e a população, o povo em geral, não tem acesso. Você chega na biblioteca, às vezes nem encontra mais, porque quem tem muito interesse vai lá e afana e leva e tal. Enfim, então isso aqui dá oportunidade do povo, do jequiéense, dá oportunidade do jequiéense Tem que cancelar ali. ter uma noção, Pode pode seguir. seguir? Dá uma oportunidade da população ter uma noção da nossa história. Aqui não conta toda a história, lógico, né? Porque aqui não tem espaço para ir, mas uma noção da nossa história dentro de uma sequência normal é muito importante isso, porque Capítulos, né? Assim, e quem quiser se aprofundar é só e de uma procurar forma um livro. leve, né? Leve. Porque o cordel tem esse fato. Ele traz a literatura, o conhecimento, de uma forma mais leve, né? Quase cantada, né? É mais ou menos isso, né? Ó, isso, na verdade, Sim. parece que é uma letra que já vem com a música É. contida nela, né? Porque eu não sei, eu não ensaiei aquela musicalidade e tal, eu não tenho não. Mas tem gente que já pega, já sai cantando, e é uma melodia única, né? Todos os cordéis dentro da mesma melodia, quer dizer, é mais ou menos... Música, a rima, né? É. De um verso. Porque é o seguinte, quando a Sim. pessoa faz e não segue Certo. a métrica, Sim. e a rima e tal, e a oralidade, não é considerado cordel. Cordel. Uma pessoa chega assim, porque o meu cordel é livre, não tem negócio de rima, não. Então não é cordel, Não é são cordel. chamados de versos livres, versos brancos, versos soltos, enfim. Para ser cordel, ele precisa seguir. E o que eu sigo é a sextilha, né? São 7 sílabas tônicas, não é sílaba gramatical, sílaba tônica, com 6 versos, né? Rimando o segundo com o quarto e o sexto verso, né? E lembrando que Jequié não foi berço, mas teve, morando aqui, um nome reverenciado no cordel do Brasil, que é Rodolfo Coelho Cavalcante, né? Bom você lembrar. Essa foi a figura, assim, que quando o Brasil falava em cordel, tinha nomes, mas falava Rodolfo Coelho e morava em Jequié. É um dos maiores cordelistas do Brasil. Pois é, eu já É encontrei com o filho autoridade. dele, que tem muita coisa dele e tal, Os né? Moca, né? É. Pois é, eu morava aqui, eu cheguei de Salvador, fui morar com meu irmão Doro, você conhece demais, Sim. Doro.
E com Doro trabalhava um filho de Rodolfo. Sim. Doro teve a ideia de fazer um cordel... Israel. Israel, A né? farmácia do Doro. Farmácia Sampaio, não era? Como era o nome? Novaes. Novaes. Porque eu também sou Sampaio Novaes. Eu sempre passava lá. Passava. Doro era Chamava meu pai de primo. Ô, primo. Pai, era. Aí, veja só. O Rodolfo veio, ficou hospedado lá em casa e fez um cordel na convivência com a gente. Sempre com muita cerveja por perto. E fez o cordel dessa vivência nossa. Eu tenho a honra de dizer que sou personagem do Rodolfo Cavalcante, pelo menos em um verso. Ele me Que cita. legal. Ele me cita, entendeu? Mas ele passou uma semana lá com a gente. Era incrível. Eu vou contar uma particularidade para dar uma relaxada, né? Eu fiquei todo emocionado por ter aquela pessoa ilustre lá em casa. Acordei e fiz aquele negócio que chama rabonada, que a gente tem um nome antigo de fatia de parida, né? Depois isso aqui todo mundo gosta. Acordei cedo, fiz o pratão lá para todos nós. Ele, o filho dele e tal. E deixei na mesa lá tudo. O pessoal, todo mundo tinha bebido bastante na noite anterior, acordou um pouquinho mais tarde, né? Eu fui fazer outras atividades e tal, e falei, seu Rodolfo, pode ficar tranquilo, quiser tomar um cafezinho aí, pode ficar à vontade. Aí ele ficou, eu fui fazer minhas atividades lá, tal, tomar banho, me arrumar. Quando eu saí para tomar um café e tal, que o pessoal acordou, não tinha mais nenhuma rabonada, ele comeu todas. Tem umas lembranças assim que a gente não esquece, né? Eu, por exemplo, quando o Jequié tinha um americano, na década de 60, dizia até que ele era espião, né? Você lembra? O americano tinha uma moto. Eu só conhecia 2 motos de Jequié. A desse americano e a de Robson Roberto, aqui vizinho. Eram as únicas. O Robson era uma Vespa. Da Vespa, dele. Esse cara morava aqui um dia, nas viagens aí etílicas de meu pai, né? De painho, como eu chamo. Ele convidou o americano para vir aqui. Minha mãe é uma pessoa extremamente simples, casa muito pobre. O Wilson nunca veio uma pessoa aí na casa da gente almoçar que não sei, fosse a família, ainda traz um americano. Quem levou o americano lá? Painho. Assim. Chamou o americano pra ir lá, almoçar. né? Pra almoçar, um dia de domingo. E a gente, eu, Norma e tal, ficamos todos sem jeito, a gente nunca tinha. Isso eu não esqueço, não. E aí, o que é que faz dia de domingo, né? Geralmente era o galinha assada, né? Aquele galeto assado em casa mesmo, não tinha as máquinas. Um macarrão daquele que era mais gostoso. Um macarrão bem grosso e o arroz, né, normal, e a farinha, farofa. Né? Maionese ainda não existia. Não tinha. E aí na hora o pessoal entrou na cerveja e eu só observando, o americano falava, a gente entendia muito mal. Então, e na hora de beber, eu não esqueço, ficou na minha mente, de beber no final, comprar uma Coca-Cola. Quem compra sempre é o menino, né? Eu era um menino, ali embaixo tinha um bar, que eu tô falando aqui porque era aqui na área. E aí vai comprar Coca-Cola. Aí eu fui, quando eu cheguei com a Coca-Cola, ele olhou e falou assim, Wilson, mais ou menos isso. Vocês aqui com tanta fruta e vamos beber Coca-Cola. Você não tem uma manga, né? A gente tinha um pé de manga na porta, cara. Ele panhou a manga, ele mesmo foi pra cozinha e fez o suco de logo um americano, né, cara? Que coisa interessante. Como era querer amar a Coca-Cola? Não, ele não. Como era um período da ditadura, muita gente achava que aquele americano, David, era um espião. É mesmo? Aí no outro dia... Ele era anti-americano. E no outro dia, nós recebemos aqui uma montanha de escritos de mimeógrafo, enrolado, dizendo que o Wilson estava abrigando um espião americano em casa. Por isso que o cara era amigo de Éden, o cara era amigo de João Batista. Essa turma toda. Agora, vou pedir licença para um verso aqui que eu acho oportuno, né? Já homenageando a você também, a sua família. Obrigado. Falando do Wilson, né? Do homenageado. Morou sempre em Jequié e com Zilda foi casado. Pai de Wilson e Norma Lúcia, jornalistas bem formados. Uma família estruturada na ciência e nos cuidados. Pois é. Homenagem para a família. Obrigado. Eu tenho certeza que Norma está até meio adoentada, não pôde vir, está em Salvador, ela sempre assiste. E emociona, né? Porque é aquela lembrança, né? Que agora perpetua-se aqui com o pai, né? O Wilson, o velho Novaes. Para muita gente poderia estar esquecido, né, Eval? Porque como nós muitos temos foram a memória, esquecidos, né? Como tem muitas pessoas aí, figuras importantes, cada um em sua área, né? A gente lembra aí de muitas dessas pessoas. Mas é muito legal, eu quero lhe agradecer essa iniciativa. Sei da amizade pessoal que você tinha com o velho Novaes, com o Wilson e com a sua família, seu pai, eu tenho com Dora, Antônio, você e todos, né? Gil. E
Mandar também aqui um abraço. Chico Salles, conhece? Artista plástico, médico veterinário. Sempre está pintando. E eu vejo ele está aqui no. O nome dele Chico é Salles, muito está mandando um conhecido. abraço aqui pra gente. Salles. Deixa eu ver aqui. Serginho Trindade também. Andrade Top Iluminação. O Sérgio Trindade está em São Paulo. Mandando um bom dia. Grande abraço para Val Rodrigues, que há muitos anos não vê. Ele está morando em São Paulo. O Sérgio é daqui, mas está em São Paulo. Bila João Brasileiro. É o Bilal É o Júnior. Bilal Júnior, né? Murilo, o Israel Neri. É a galera lá da Casa da Cultura. É a turma da Galera boa. Israel Neri. Tá Israel bom, esse Neri é pessoal artista. está todo nos assistindo e hoje a gente, com esse destaque especial, né, para a gente concluir, Valbra, parabenizando, você já disse que encontra nas bancas, quem com certeza despertando a atenção e o interesse das pessoas por esse seu trabalho histórico aqui de Jiquié, e a semana é muito oportuna para isso. Agora, você comentava ali, eu estava aqui digitando uma matéria, e falava um pouco sobre turismo, né? E a gente fica assim um tanto preocupado quando fala em turismo, porque a gente não vê, assim, nossa cidade tem uma pegada. Né? Para o turismo é uma carência. Eu apesar acho, de a né? gente ter muita coisa natural maravilhosa. Apesar né? da reação deles lá, o pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo, não gostaram de um comentário que eu fiz, mas eu sustento. Tanto é que eu publiquei aqui na revista uma matéria que chega a ironizar o turismo em Jequié. É um negócio meio estranho. Tá nessa revista, ó, gente, na banca de Antônio você encontra. Certo. Essa matéria eu tirei de um site chamado TripAdvisor, né? Que indica TripAdvisor Brasil. turismo pelo Brasil inteiro. Então, já que eu abri a página aqui, eles falam o seguinte: 5 pontos turísticos de Jequié. Qual seria? Pontos turísticos de interesse. Então, a Catedral de Santo Antônio e a Praça de Rui Barbosa. A Catedral de Santo Antônio, eu concordo, entendeu? É especialíssima, a nossa catedral é especial. E a Praça Rui Barbosa, você chamar a Praça Rui Barbosa do estado que ela está no momento de uma atração turística, é uma piada, é complicado, né? Aí vem o terceiro item. No item terceiro, naturezas e parques. Nós temos a Pedra do Corral Novo, que eu não vejo nenhum atrativo ali na Pedra do Corral Novo, né? Nenhum atrativo. E, além da Pedra do Corral Novo, pronto, aí segue agora no item 4, atividades ao ar livre. Temos a barragem do Criciúma, a barragem do Criciúma no Cajueiro, entendeu? E como uma atração noturna, um bar chamado Havana. Já fechou. Tem viu? muito Já tempo. fechou muito tempo. Só que o site está com a data de 2019. E é porque não atualizaram eles lá, né? Mas nós poderíamos ter. Poderíamos, sim. O mercado municipal é um crime. Desde quando eu comecei a fazer imprensa, que eu alerto para aquilo ali. Gente, é natural. Toda cidade que se preza tem um mercado que conta a sua própria Eles história. fazem Né? até aquela coisa do 24 horas que fica aberto Ó, permanentemente. Santa Amaro tem um que é o ponto principal turístico da cidade. Santa Amaro, Cachoeira, Salvador. Nazaré. Não é Nazaré coisa de- pegou a locomotiva, Exato. que era uma passagem do trem, e botou na frente assim. Outra coisa, Will, É. não é só cidade pequena, não. São Paulo tem, São Rio Paulo. de Janeiro, todo lugar tem. Agora, uma coisa que me entristece aqui é que gente, me falhou. Mais uma coisa. Outra, eu vou aproveitar e deixar uma deixa para você, até fazendo trocadilho, é uma deixa. Mas é o seguinte, aqui não tem continuidade. Continuismo não deu? Tem. É a continuidade. Por exemplo, Você sempre fala isso. Né? assume uma pessoa, faz um governo de 4 anos, aí destaca a cultura. Vou fazer na cultura isso, vou fazer em tal setor, tal. O outro que entra já tem um viés completamente diferente, aquilo já não tem mais valor. Aí não dá continuidade. Não é mais ou menos isso? E aí não segue essas coisas, cultura, por exemplo, tem que ser difundida e feita há muitos anos. Você resumiu. É. O problema da cultura é esse. Agora, eu lembrei a questão que eu ia falar. No mercado municipal, a última matéria que eu fiz no Jornal Extra, Sim. Jornal Sol, coisa do passado aqui recente, eu descobri um puxadinho, 2 puxadinhos no teto do mercado. Aquilo ali tem que ser tombado para ninguém alterar nada ali. Tem que ser tombado, né? Um puxadinho, uma loja resolveu fazer um puxadinho na Sim. vertical. Eu achei aquilo um absurdo, fotografei, dei um zoom, mostrei e tal. Aí tá agora essa reforma que está sendo feita fazendo aí, a né? reforma. Aí eles fizeram a reforma, eu acho irresponsabilidade de quem está coordenando essa obra aí. Eu discordo, pode ser quem for, pode ser a autoridade que for. A minha opinião de jornalista, de pessoa, é que é uma irresponsabilidade
manter o puxadinho na reforma. Estão mantendo o puxadinho na reforma. Inclusive, botaram um telhado novo em cima do puxadinho, que é uma coisa tem irregular. Um bocado de gente ali, é o chamado, esse puxadinho que fala o mezanino, né? Bota uma escadinha e dá acesso, eu vi. Mas fizeram de bloco eu sei. cobriram. E cobriram. Aí na reforma você não sabe o que está ali. Tiraram a cobertura antiga e botaram uma nova. Quer dizer, permitiu, deram a oportunidade para todo mundo fazer o seu puxadinho. Claro. Aquelas gradezinhas que tem do lado ali, muita gente já quebrou e... E outra coisa que eu também chamo a atenção, sempre lá na rádio. Nós estamos aqui. Se eu começar a abrir, olha que isso aqui é um espaço pequenininho, uma parede de um lado, uma parede de outro, vai cair. Aquele não vai se lá, e aquele ali já abriu para tudo quanto foi lado. Não chama. Porque cada um quer mostrar seu comércio da maneira que interessa. Perguntei ao secretário da Fazenda, que me disseram que ali em cima, onde era a secretaria de agora de IPTU, que ali ia ser me disseram que era um restaurante. Porque o pessoal também passa para frente uma conversa. Ali vai ser um restaurante chique. Perguntei a ele disse que parece que o setor que vai tratar de agora de internet... E de startups, né? Empresas vai ser ali agora. em cima. E disseram que vai ser naquela área, que a ideia é ser naquela área. Restaurante, ali tão inconveniente. Os pombos. Rapaz. Não daria Eu acho que certo. combater pombo é pior do que esse pessoal do crack. Escolhe um lugar para ficar e você não consegue tirar. Não consegue tirar. E ainda tem uma mira boa quando caga em você, né? Que ele acerta na sua cabeça. Eu não tenho nada contra os pombos, comigo eles permanecem lá. Isso é bonito, né? Aquela revoada. Agora é problema para vender alimento. As grandes Não, capitais tem do como. mundo têm os pombos da praça como atração turística. Como atração em turística. Roma, em Londres, enfim. A comida aos pontos tem até uma música que eternizou isso, né? Mas essa questão do turismo de que não é. A gente tem, assim, uma potencialidade natural. Mas você indicar, você falou há pouco aí, citando aí a revista. Vamos na barragem do Criciúma. Ali pertinho. Você vai encontrar o que lá? O que vai ter de aparato, de logística? E qual a segurança? Agora, o Maitá, por exemplo, você já foi no Maitá? Não. Rapaz, tem uma cachoeira no Maitá que é coisa de... É lindo. Mas você corre o risco de ir e não voltar. Olha, eu estava conversando com uma Fui pessoa uma ligada vez. à Secretaria de Cultura, Sim. essa pessoa defendendo a diretoria de turismo, que eu acho inútil. É só para gastar dinheiro e fazer São João e gastar dinheiro. Porque eles acham que o São João é uma grande atração. São João é uma festa tradicional, não pode ser tida como atração turística, porque é uma festa de um dia, 2 dias, enfim. E que acontece quase em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu cheguei e fiz uma relação do que poderia ser explorado como turismo. Por exemplo, a prainha, se ela tivesse uma boa estrutura, seria uma grande atração Aquele crime turística. que porque cometeram, derrubaram tudo. a área, Wilson, que envolve aquilo ali é imensa. Imensa, Poderia fazer um balneário incrível. O lago da Barragem da Pedra tem 70 mil quantos quilômetros de água represada. A margem disso aí, as duas margens, poderia ter centenas de coisas a mais, entendeu? Aquela própria pedra do Hall Novo ali, que criar uma estrutura para Um turismo religioso, alguma coisa desse tipo, né? Pegasse especialistas para estudar o que fazer ali e muitas outras coisas. Essa região de florestal aqui, muito rica, riquíssima. É verdade. Então nós temos 19 cachoeiras, eles botam, o pessoal da prefeitura, temos 19 cachoeiras. Eu quero pedir licença para dizer que é uma besteira que estão falando, sabe por quê? Porque são cachoeiras em propriedades particulares, que ninguém pode fazer turismo lá, claro. se o dono não permite. Fechou, passou uma cerca. Então não adianta falar que tem 19 Vai fazer cachoeiras. turismo lá no inferno, rapaz. Por que não cuidou do Rio das Contas, do Rio das Contas? Enfim, não falta lugares para se desenvolver turismo em Jequié, não. Pois é, manda um abraço aí pro Bilisário, parece que tá lá em Lafayette, né? Vereador. Lafaientense, Bilisário Souza Machado, tá aqui nos acompanhando. Ele gosta muito de cordel. Cordel, né? Pois é, nós estamos aqui ao lado do Val Rodrigues, ele traz a conhecimento, lógico que já é de conhecimento público, mas nessa semana, né, esse seu trabalho que reacende, eu acho que para uma continuidade que você está dando aí de história, parece que é o único trabalho que eu vejo, não é, nos últimos anos de que é mantendo essa regularidade da história de que é. Não, outra coisa, eu estou popularizando a história de que dando é acesso. perfeito. Olha, isso já foi, a Secretaria de Educação me convidou, fiz uma palestra lá com a presença do professor Raimundo, que é meu irmão, professor Emerson Pinto e outras autoridades, e os professores, fizemos essa explanação lá.
várias escolas já entraram em contato comigo para eu ir levar o cordel até as crianças. Difundir isso aí é interessante, é muito interessante. Pode ter aí muito menino que goste Olha, e não incrível tem que esse... Parece que tá gente me pedindo para ensinar a fazer cordel, e crianças já chegaram para mim pedindo para ensinar a fazer cordel. É a coisa mais fácil. Você dá uma fórmula, ela já sai fazendo. Criatividade ali, né? A criança Da tem. criança é demais, né? Pois é, difundir a arte e cordel, muito interessante, uma literatura permanente. O Nordeste é muito, né? Outra pródigo característica do meu cordel, ele é histórico e é poetizado. aí. Os versos, as estrofes têm um conteúdo poético que não necessariamente tem no cordel, mas no meu caso tem, porque eu já tenho o hábito de escrever, e aí juntei uma coisa com outra. Vou até lhe fazer uma consulta. O cordel, ele é tipicamente brasileiro? Ou tem em outros países? Veio de Portugal. Veio com a... Mas os portugueses, hoje você não encontra cordel mais em Portugal. No século XIX ele tomou uma força porque ele se transformou numa mídia. É a primeira mídia no Brasil e talvez da Europa, o cordel, porque o que acontecia quando tinha o trem de ferro? Acontecia uma coisa lá em Salvador, um fato interessante político, mas não chegava no rádio, nos jornais não chegava. O cordelista esperto, ele fazia... cordel é por causa do barbante, né? Do cordão, né? Não, há Não é não? controvérsia. Eu também acho que não. Veja só, ele, da noite pro dia, ele fazia um cordel, o cara imprimia rapidinho, e ele vinha trazer aquela novidade pro interior. Vendia tudo, cara. Não ficava um. Ele estava trazendo informação política, informação de última coisa. Ó, um cara falou, o cordelista falou, eu concordei com ele. Ele disse que todo cordelista traz consigo uma mala. É uma mala. Eu lembro de Rodolfo pega a mala. A malinha, abre a mala e... espalha o cordel. Cuíca de Santa Mara, em Salvador, disse que era assim, né? A malinha Tira dele. um lá, um pano, joga no chão, tira os cordéis, joga em cima, e aí toma ele falar e tal. A história do cordel, acho que ela é pejorativa, porque tem literatura de cabeceira, literatura da literatura. E quando uma coisa não era muito reconhecida como qualidade, isso é literatura de cordel. Como se fosse... Uma coisa dessa. Mas ficou bom porque não tem outra definição melhor do que essa, literatura de cordel. É verdade. Perfeito. Pois eu estou vendo aqui, e ao mesmo tempo que você fala sobre o cordel, a gente está vendo aqui, foi homenageado o Dia do Nordestino e eles chamaram aqui para os cinco maiores nomes do cordel brasileiro. Um é pedreiro, Apolônio Alves dos Santos. Ele nasceu na Paraíba, né? Isso é fez bom. muito cordel. Já ouvi falar, esse cara é Começou muito com bom. Maria Cara de Pau e o Príncipe Gregoriano. Aí vem outro, tudo das antigas, né? Arievaldo Vieira Lima é outra figura aqui citada. Cego Aderaldo. Esse é famoso. Foi muito famoso, né? Elias Carvalho e Expedito Sebastião da Silva, e por aí vai. Isso, assim, considerados os maiores. Aí vem uma relação, aí vem Rodolfo, uma grande quantidade de pessoas, né? Olha, existe até cordelista analfabeto. Analfabeto. Ele memoriza, dita, a pessoa escreve, e dentre esses tem muitos bons cordelistas, dentro dos analfabetos. O Patativa do Assaré tem uma obra, O Rodolfo Coelho Cavalcante, porque ele ficou aqui nessa região, mas ele é um dos melhores do Brasil. Pois é, Patativa está aqui na relação, Raimundo Santana. Luz, Você coloca seu nome aqui nessa da Luz. Zé da Luz. Zé da Luz genial. Inclusive aquele cara que você deve conhecer aqui da sua Zé geração, Prachede. aquele Cordel Encantado, o Fogo. Um grupo de. Fogo do Cordão Encantado, né? Que tem o grupo Cordão Encantado. Aquele grupo. Sim, que tem música, né? Que eles fazem tudo, sim. Todo o trabalho deles é inspirado no Zé da Luz. Aquele que eles declamam, tudo ali é texto do Zé da Luz. O Zé da Luz é muito bom. Pois é, tem muita gente aqui que destacou-se nessa área, né? Que legal. Que esteja vivo, né? O cordel eu gosto, particularmente eu gosto, eu leio esses livretos, né? Que são livros pequenos, fáceis de ler, né? Para quem não é chegado a ler uma coisa, o livro de Hermes, por exemplo, que eu já li, em parte. Mas pessoas falam, o livro dessa coisa pra mim. Olha, eu cheguei na casa de Emerson, viu? Ele fica aqui na casa da cunhada dele, aí a professora, pode Senhora subir, Val. Luizinha. Sobe que ele tá lá. Eu subi, cheguei lá, ele tava na rede, lendo o próprio livro. O próprio livro. Aquele livro de história, mas a gente fica lendo quando quiser, dá vontade de pescar a memória, você lê. Aí você acaba memorizando tudo, né? É verdade.
Estamos às 9h45. Tempo Mais voa. alguma coisa, o Brian e o Val Rodrigues queiram falar? O tema é interessante. Essa O semana, Brian, você citou a o gente tem que Brian, né? falar- Eu É o costumo Brian, dizer o assim, ó, astro, né? todo mundo é único, É. mas a Brian é mais único do que todo mundo. É. Não pode existir outro Brian. Ontem ele falou assim, Val, quanto é que você faz aí para eu pegar aí 100 livros desses aí? Sim. Para você dar o preço aí. Tá bom, eu falei, tá bom. Aí ele pegou 100 livros para distribuir no dia do desfile, né? Por falar nisso, um livrito de literatura e cordel, ele pode ser comercializado a qual valor, Val? O valor que você coloca na rua aí. Eu coloco o valor mínimo R$2. R$2. Valor mínimo. Preço super acessível. Não, né? bom demais. Aí eu costumo também, depende do local onde estou, eu digo assim, um é 3, 2 é 5, para facilitar a questão de troco e Sim, tal, né? sim. Mais 2. Se o cara só tem um, eu não. Eu Ô, Val, sabe por que eu fiz essa pergunta a você do valor? Pelo seguinte, eu tive a felicidade, eu digo assim, que eu tenho a felicidade, eu vejo muito televisão. E um dia desse eu vi um televisão contando a história das meninas da praia do Pina, parece, no Rio. Que foi naquele movimento que envolvia o Ali, fala muito o Ali. Na Jorge década de Salomão, 70, né? As Dunas do Gal, o Pia. Torquato Neto, aqueles caras. E aí mostrava aqueles jovens, né, libertários daquela época. Pô, era quando a menina tirou pela primeira vez a parte de cima do biquíni. topless. E aí eles o que é que faziam para levantar dinheiro? Eles faziam as poesias dele em livretos, assim. Não era, no caso, era cordel, cordel. mas eram os pequenos livretos. Exato. Imprimiam no Mimeógrafo. encacetaram, grampeavam, porque não tinham dinheiro para fazer o livro, e saíam vendendo na praia, vendiam para sobreviver. Você falou de uma Você coisa vê, que eu conheço de perto. Sim. Isso aí se transformou num movimento No literário. movimento literário. Que eles têm o Ali Salomão como Jardes Macalé, patrono, sim. O mais famoso Desses. chama-se Ricardo Chacal. Chacal, O sim, foi. Chacal, ele fez uma coisa incrível, baseado em cordel. Eu digo Ele pra foi você, entrevistado, Sabe o Chacal. que eu falei? Sim. Ó, isso aí, Chacal deve ter roubado essa ideia minha. Ele resolveu fazer o seguinte. Ele foi do Pasquim, não foi? Chacal Não, ou não? Chacal é outra geração. Era outra geração. Ele sim. fez assim, 4 formatos, igual o cordel, né? 4 cores, amarelo e tal, e chama libreto. Cada libreto desse tem a poesia urbana, a poesia que ele faz lá, coloquial, que fala do dia a dia, com a voz e tal, como o Wilson falou. Isso aí foi criado e chamado de literatura marginal. Sim. Literatura marginal. Eles falam justamente isso. E aí foi uma geração, e essa geração diz ter se inspirado em o Ali, através da revista Nave Louca, do livro Me Segura, Vou Dar um Troço, que foi o livro Me Segura, que Vou Dar um Troço. O Ali fez um formato também pequeno e botou para vender em bancas de revista. Ele não botou- Algaravias, Não, né? o Me Segura, E que eu também, vou dar o o outro é troço. pequeno também. Me Segura, que eu vou dar o troço, ele botou em bancas de revista, ele não botou em livrarias. Então ele estava querendo levar o livro, a literatura, para o povo. Então a banca de revista na época era super frequentada. Tal. E aí esse grupo aí que o Chacal pertenceu, teve essa ideia que o Wilson falou e produziu muita coisa de qualidade dentro desse um formato bem próximo com isso aqui. Né? Você tem razão. E o Ali aparece nesse é um documentário, né? Várias vezes, jovem, ainda bem jovem mesmo. Ele foi o mentor muito dessa bonito. geração. E o pessoal sempre precisando de arte. Eu não lembro de todos os nomes, não, mas tinha o pessoal do Pasquim, que depois veio, ainda menino, depois aqueles que. É muito legal esse trabalho para a gente conhecer um pouco de tudo isso. Tem o né? Chacal, tem o Charles. Charles, Torquato Neto, eu lembro de alguns nomes, assim, algumas meninas também, hoje senhoras, né? Cristina César, que Sim. Pois é, muito bom. Tá bom, valeu aí. Eu acho que foi uma visita e uma entrevista muito legal para a gente comemorar esses 122 anos, olha, 122 anos de que A gente chega lá. Nada melhor do que a gente ouvir pessoas que conhecem dessa história, né? 122 anos de emancipação política. Política, E centenário centenário, do poeta boêmio. Quer dizer, a cidade tinha 22 anos quando ele nasceu aqui, né? E alguns ainda... Tem alguns casos, viu? Eu quero encerrar lendo Um cidadão nosso, eu vou me reservar, não dizer o nome dele. Ele não é daqui, mas morou aqui, foi vereador em Jiquié. E uma época dessa, um aniversário desse de Novaes, eu não me lembro qual, lógico que ele ainda era vivo, o cara me ligou assim num segredo, olha, eu vou passar aqui não. Me indiga,
me passe um pequeno relato aí de Novaes, que eu quero dar um título de cidadão jiqueense a ele. Aí eu falei, rapaz, eu acho que ele que vai te dar esse título, porque o Wilson nasceu em Jiqueense. Mas ele disse que é das Lavras Diamantinas, você não ouviu? As viagens de Novaes, mas ele já vai nascer em Jiqueense. Quando ele fala que é da Lavra Diamantina, tem uma coisa que eu vou falar aqui, mas ele diz como é que ele veio, né? Você lembra como é que ele veio pra cá? Então, eu queria mandar aqui pro meu... Eu sei que ele está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Então, Bandido Lorca. É o Bandido Lorca. Vigolou da Liberdade. Aqui, ó. Se vivo estivesse ainda, 100 anos completaria. Sua estrela brilha na noite, reclamando boemia. A madrugada sente falta da tua rica companhia. Evoé Wilson Novaes. Pois é, valeu. Brigadão, eu acho que Deixa até aí, né, a gente tá forte para as coisas, mas sensibiliza, né? A gente vê essa maneira assim, parecendo simples, mas muito profunda Agradecer a de vocês. homenageá-lo. Obrigado E esse a você. espaço aqui, para mim, super privilegiado. Estou sendo visto aí pelo mundo todo. Vou compartilhar, meus amigos vão compartilhar. Isso aí vai ficar. Eu vou e essa gravação vai ficar. Com certeza, vai ficar aí para muita gente. Inclusive, no dia 25, eu já vou até esse espaço, se você não tiver muito ocupado, às 11 horas, a gente vai fazer um programa muito assim voltado para Jiqué. 25 de outubro, lá na Rádio Povo, 11 horas da manhã. Legal. Se você puder dar uma chegada lá, porque é o dia propriamente do aniversário. Eu vou dar uma chegada na rua, mas volto para lá, para o estúdio. Próximo de uma ideia de programa que eu tenho, que seria de um programa assim, para discutir só Jiqué. Agora, se fosse toda semana. E a gente vai fazer esse 25. Se você der para chegar lá, é convidado. Seria uma boa que a gente fala do seu trabalho e fala também dessa história, né? Coisas que não deu para falar que aqui, não deu pode pra falar. falar. Tá bom. Viu? Obrigado a todos. Um abraço, valeu aí, Val Rodrigues. E aí vai levar o material ou como é que Não, é? deixa aí. Vai ficar aqui? Vai ficar aí. Então a gente tá recebendo um presentão. Presente, se né? tiver algum dobrado aí, eu já vou dar o ouvir, mas se não tiver, eu vou levar. Tá ao viu? vivo. Mas aí a gente também vai dar pra sortear também pro pessoal de casa, Pra casa, pro pessoal né? conhecer. Certo. Vamos pegar 2 aí pro pessoal de A gente casa, sorteia, também mas não merece. entrega. Né? Exatamente. Tá bom, gente. Um abraço aí pra Vamos pro intervalo rapidinho? Ivonete, bora seguir. Então vamos Já seguir. tá no finalzinho, faltam 6 minutos. Então vamos Ivonete Eu Soares. posso ir? Não, se quiser ficar aí, a gente concluir fica à o vontade. trabalho. Ivonete, Robertinho Santos Aragão, tá aqui também. O pessoal que vai aí nos acompanhando, que gradativamente, né, pelo horário, algumas pessoas vão chegando aí, entrando nesse bate-papo. Aqui é um local de bate-papo. Aqui se fala, não tem nenhuma censura, nada, não tem nenhuma regra, nenhuma coisa. Que fala o que quer, critica o que quiser, né? Quem quiser gostar, gostou. Quem não gostar, bate palma e fica lá. Que a gente tá aqui para isso. Exatamente. Lembrando E o Bode Rádio, sabe o que é? Que Sim. a impressão digital, ela fica no que a gente fala, tá a nossa impressão digital lá, né? Digital. É verdade, aí fica gravado. E amanhã, Wilson, o pessoal de casa, a gente vai ter aqui o secretário de Cultura e Turismo, Cultura, o Alisson. sim. Ele vai vir aqui, vai tirar a dúvida do pessoal aí e também explicar sobre a programação, né, do aniversário de Jequié, né, que será comemorado na sexta-feira. Então, Certo, aniversário. para quem tem dúvidas aí, ele vai estar aqui amanhã. Você tá com essa programação aí? Tem aqui no site da prefeitura, vou conferir. Mas é tradicional, só que tem uma ala, parece que de estudantes que vai homenagear, não vai, né? É isso? Exatamente. Estavam tentando até falar com o seu filho, né, o Júlio Lucas, para ver se conseguia pertences, né, raros aí do não seu tem. pai. Porque quando foi fundado o museu por Raimundo, que pena a gente não ter o Raimundo hoje, né? Assim, mais ativo. O Raimundo que era uma vida também voltada, mas foi doada à Associação Amigos do Museu. Eu não sei como é o que era, mas não tinha muita coisa, não. Não tinha, não. Agora, os livros eu vou entregar ao museu, porque tem ainda umas edições aí do livro dele, não, Folha Seca. É mesmo? Tem, eu vou levar para o museu. Inclusive, Olha, seu esse filho tinha me prometido um, viu? Mas Aquele livro que Demerval fez, Síntese História de Sim. Jequié, tem uma passagem triste na nossa história. Ele diz o Eu seguinte, tenho que esse quando o museu foi aberto, 80% do acervo já tinha desaparecido. já tinha mesmo? Aquilo é uma agressividade cultural. Como é que terrível. pode isso? E eu não. 80%? E quando eu saí do Jornal de que meu pai morreu, com pouco tempo, eu também perdi o entusiasmo de continuar no jornal. E Eunísio, que era meu tio, meu amigo, ficou no jornal. E com o tempo ele foi ficando velhinho, aposentou, não tinha condição de seguir, ele não tinha ninguém na família. Algumas pessoas até não conhecem bem essa história, porque não tinha como pagar. Tinha uma gráfica e não tinha mais recursos. Né? Ele muito fraquinho, aí ele vendeu. Aí quem comprou foi até o Euclides. E por falta até de um cuidado nosso, aí eu me coloco, a gente não veio aqui a tempo, que ainda era aqui nesse local,
para retirar o acervo, rapaz, histórico. Jogaram todo fora. Todas as encadernações do jornal, doadas, a maioria, por Brás Grilo, foram jogadas fora. Ninguém sabe onde foi parar. Eu acho que desceu o Rio de Conta, mas não desce, não. O Rio não está descendo Não nada. tá descendo. O Emerson Pinto tem uma queixa muito que ele fala assim com... Ele era um colaborador. Ele muito moderno, né? O Emerson sempre foi muito moderno. muito. Ele gravou entrevistas com algumas pessoas antigas, né? Ele já tem 93 anos, imagine ele chamar pessoas antigas. Inclusive, tinha uma gravação feita na década de 60 com Silvino do Curral Novo. Sim. Onde Silvino falava detalhes da história de Anésia Cauaçu. Perfeito. Que eles tiveram um período de amigos, outros de inimigos, enfim. E o Silvino do Curral Novo contava coisas incríveis. Incrível de Esse material ficou na Rádio Baiana. Ficou na Rádio Baiana, ele pensou que estava guardado. Quando ele procurou, disseram que tinham jogado fora. Jogado fora. É verdade. Né? Um dia eu passei, quando Euclides comprou a rádio, teve um grupo novo lá, eu ia passando na Praça da Barbosa, tinha um radialista que brincava de peneirar CD, LP, vinil. parecia um disco voador, jogava mesmo? e achava bonito. O que a Lígia Regina fez com Ronaldo Bosco, quando descobriu que ela traiu ele, pegou aquele arquivo vinil dela todo, chegou no máximo. Aquele que ele guardava. Rapaz. O cara peneirando LP. Os bolachão, né? não pode bolachão, não. É verdade. Bolachão é relíquia. Nós somos a história, nós somos verdade. o resultado da história. Nós já Nós temos que fazemos passar isso história, adiante, né, irmão? A Sem gente, história não na verdade, existe tem que passar. nada. Você hoje, eu e você, convivendo aqui com o Rony. Rony, uma geração totalmente, mas que demonstra, tem que dar sequência, senão vai acabando. O Emerson, de uma pessoa, né, na idade, então, com tantos outros, mas é interessante, porque a história ela nunca para, né? O Emerson tem 93 anos, está com 2 livros no Com prelo. 2 livros no prelo. Imagina, Figura. 93 anos. Tomando a cervejinha dele ali no Todo bar do dia, Cine né? Vitória. Cervejinha, ele senta lá e fica tomando a Tem uma cerveja. tirada parecida com o velho Wilson. Ele diz assim, eu vou ali na farmácia. Da tomar um remédio. farmácia, torcedor do Fluminense, figura, Emerson Pinto de Araújo. O programa chegou ao final. Chegou ao final, né? O Chegou tempo ao voou. final, O papo tempo foi muito voou, bom. era para meia hora, mas ficamos muito tempo, porque o papo foi muito interessante, se falou de muita coisa legal. Nélio Borges, um abraço aí para você, Nélio, que está acessando aqui, muita gente que acessou. Um abraço para todos vocês. Eu acho que foi dada uma contribuição, além do que está aqui de literatura de cordel e da revista, mas foi dada uma contribuição até para despertar nas pessoas, né? Essa coisa pro Giqué, que a gente só vê falar ultimamente coisas depreciadoras da cidade, né? Eu já falei muito mal de Jiqué. Hoje eu me puno por isso. É isso. Eu quero ver as coisas boas, as É possibilidades. isso, cobrar, a cobrança construtiva. Somos nós, somos nós. Somos nós. Por que eu elogiar outra cidade? Né? Dizer que só nas outras. Que hoje mesmo eu recebi, ó, aproveitando esse gancho seu aí, um telefonema de um ouvinte que disse que ele encontrou vários animais soltos andando aí, perambulando aí pela rua, né? E aí, que é o fim, a cidade acabada e tal. E eu não encontrei, eu também encontrei, quase mato o carro no dia que eu vinha Foi lá mesmo? na Franja de um bocado de cavalão solto. Mas isso é negligência de alguém, né? Agora por isso eu vou dizer que minha cidade está acabada. Aí como eu não tinha como defender, eu peguei o Google, abri e estava lá a reclamação de São Paulo, de Curitiba, que tinha animal na rua. Falei, em São Paulo é a maior cidade do Brasil, de vez em quando. Não é isso? Então a gente não pode achar que aqui é o início ou o fim do mundo, né? Bora preservar aí nossa cidade, onde a gente é conhecido, vai na rua, as pessoas sabem que o mal nós da somos, cidade né? não está nos animais. Quem quiser que entenda aí, né? É verdade. Tá bom. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Um abraço, gente. Amanhã a gente volta. Amanhã tem um secretário de Cultura. Hoje conversamos com o jornalista, escritor, radialista, né, que está aí, cordelista também, incluí aí nessa identificação, o Val Rodrigues, que trouxe esse trabalho, está doando aqui pra gente. E é muito bom, é um trabalho que você pode procurar. Né? Se você, eu quero adquirir, eu quero comprar na banca de Antônio ou com ele próprio, mas na banca de Antônio é uma referência de que a banca de Antônio, né, resiste a esse tempo em que os jornais desapareceram, as revistas, né? Não são... Ele me deu uma triste notícia Sim. ontem, que não vai receber mais revistas, já não está recebendo jornais, e não vai receber mais revistas. Então ele está vivendo Tudo não só, tem- só revista em quadrinhos do Maurício de Souza, aquela, Sim. pelo menos Meu Deus, só essas né? agora. Nem Jornal à Tarde tá chegando. Não, há muito tempo. Né? Dureza, viu? Tá bom.
Mas é isso. Tá bom não, tá ruim. Né? Deveria continuar. Sabe? Mas essa tecnologia também, né? Muita gente não ganhou esse hábito, né? Fica a gente, por causa das redes sociais, eu digo o seguinte, quem nunca teve o hábito de ler, não vai tem ler. negócio de nunca rede leu, social. nem Não vai é ler. agora que vai Não é ler. agora que vai ler. É verdade. Gente, tchau. Até amanhã. Um forte abraço. Continue aqui com a gente. Daqui a pouco vem o Papo de Boleiro. Hoje tem Flamengo e Grêmio, né? Tá todo mundo aí oriçado. Os secadores e o torcedor do Flamengo esperando um bom resultado. Tchau. Valeu. Obrigado, Val.